E aí, pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma experiência que eu tive nesse final de semana. Hoje é dia 15 de julho, segunda-feira. Apesar de eu estar cansado, eu quero falar disso hoje. Estou com alguns tópicos para fazer novos vídeos, mas eu pulei para a gente conversar sobre isso, que é uma coisa que aconteceu nesse final de semana e eu achei curioso. Eu vou falar o que é, tá? Antes eu vou te convidar para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda, te convidar para ser membro, caso você não seja e queira. Eu tenho 5 livros publicados, se você colocar Fábio Marcondes Google no Fábio Marcondes... Não, Fábio Marcondes Google não, mano. Se você colocar Fábio Marcondes Livros no Google, aparecem as grandes livrarias. E eu tenho o livro narrado por mim mesmo, meu primeiro livro, que se transformou em audiolivro, o livro 30 anos fudeu. Tem inclusive app, você encontra na tocalivros.com. Eu tô com sono, hoje é segunda, deve ser umas 10h30, o dia foi bem puxado, mas eu quero falar disso hoje. Eu fui no Jockey Club do meu filho para ver os cavalinhos, né? E foi muito curioso, porque, bom, primeiro dentro de uma vida espelhativa, né? Então eu acabei observando algumas coisas, como eu observo a vida, observo a minha, eu acabei identificando algumas coisas ali que foram curiosas para mim, né? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. E a priori, né? Deixa eu primeiro apresentar uma parte e depois a outra. A priori eu fui ali para ver os cavalinhos, um ambiente com bastante família, crianças, e é um local de aposta, não necessariamente de aposta, tem restaurante, eu fui para ver os cavalos, passear, mas é um local para aposta, né? Corrida de cavalo. E, enfim, eu não apresentei isso para o meu filho. A nossa atenção, fomos somente eu e ele, a atenção foi ver os cavalos, ver a corrida. Nós saíamos, né, entre os páreos para poder ver os cavalos vindo antes de ir à raia. Então foi essa a diversão. Mas ali existiam famílias com as crianças estavam fazendo a brincadeira, né, de apostar, sem juízo de valor sobre o que é certo e errado aqui, sabe? Não é essa a ideia aqui. A ideia é uma outra perspectiva que eu vou explorar com vocês em breve. Então ali, poxa, meu filho ficou ali com as crianças, as outras crianças elas estavam bem excitadas, né, com a corrida, quem vai ganhar, aposta, tal, e um comportamento já gritando e tal, e o meu filho ali, meio que sem saber o que estava acontecendo, mas também curtindo, para ver qual era o cavalo que ia chegar e tal, mas eu não apresentei o aspecto de aposta, por cuidados que cabe a mim, né? É o que eu falo, cara, hoje eu vivo uma realidade do mundo digital, virtual. Meu filho já tem aplicativos de jogos, assiste YouTube, mas eu tento equilibrar com as questões de vida, de rua, de, sangrar, suar, chorar, viver, pessoa, né? Coisas orgânicas, mas tem que equilibrar. Mas dentro disso eu tenho uma natureza adicta, não importa que seja de álcool e droga, as suas migrações, é uma natureza adicta. Hoje sendo vivida de uma forma mais leve, né? Finalmente, mas não sei até quando, porque eu já tive momentos leves também, mas eu estou encontrando um amadurecimento diferente. Então, eu não quero apresentar coisas que possam, de repente, abrir uma porta de uma qualidade adicta, né? No aspecto de aposta. Mas esse é um detalhe também, novamente, sem juízo de valor, porque eu cometo falhas, uma série de erros, não sou dono de uma verdade, né? Aquela coisa de sempre. Então, estou só explanando aqui um conhecimento livre, que compete inclusive ao meu egocentrismo, compartilhando as que se identificam, traduzem para as verdades e criam esses próprios caminhos. Só isso. Mas foi curioso, não nessa característica, no aspecto das crianças ali fazerem os jogos, as apostas, né? Porque isso também vai de cada um, porque uma família onde não tem, de repente, né, uma história como os vícios antigos de aposta, até mesmo em apostas de cavalo, né? Não tem, de repente, ali alguém que tenha um vício
destrutivo na relação de álcool ou drogas, né? Mesmo que hoje tenhamos aí vícios em remédio muito sério, vícios nos aspectos de mundo digital, virtual, inteligência artificial, etc., na questão dos facilitadores e tal, às vezes as pessoas têm um hábito comum, relativamente ok, né, como consumo, seja lá do que for. Então ali é uma descontração nas crianças, né? Assim como eu faço coisas com meu filho, que talvez as pessoas olhem e falem, cara, que absurdo isso, sei lá, seja o que for, andar de skate na rua, sei lá, tem coisas que as pessoas podem olhar e falar, nossa, isso é demais. Então, é isso, né? A gente sempre vai ter alguma coisa que não compete aquilo que a gente entende como algo bom ou ruim. Mas o que me chamou a atenção, que é o que eu quero falar com vocês, a gente já vai até encerrar porque eu tô com sono, e eu acho que esse assunto é só uma conversa livre aí na minha licença poética. Julgando, né, olhando, tentando imaginar o que é, mas também sem nenhum juízo de valor sobre o que é certo e errado, eu vi uma série de pessoas ali muito envolvidas ao aspecto da aposta, né? Alguns senhores, inclusive, e aparentemente existia ali já uma característica de uma realidade dentro de um vício, né? É que é difícil julgar, mas tinham pessoas, os bacanas, né? Igual os filmes, emperequetado em todo o ornamento, né, da moda correspondente ao que ele tem de pertencimento. Existiam ali também alguns senhores que estavam com vestes menos floreadas, com as suas cardenetinhas de aposta, um olhar vago, né, que também não dá para saber o porquê e nem dá para saber se é vago, mas uma atmosfera, é uma atmosfera estranha, cara, porque eu nunca vivi isso, né, nessa natureza, nessa realidade, mesmo que eu tenha vindo de um inferno simbólico, metafórico que eu coloco, existem vários tipos de inferno, né, considerando o aspecto de um vício, perdas de bens e patrimônios que acontece de monte. É um vício antigo, vício em aposta de cavalo, corrida de cavalo, é um vício antigo, jogos de cartas e etc. Então assim, é uma natureza real de vício, né? E ali eu vi alguns núcleos, porque isso que é curioso, né? Não foi somente isso que eu enxerguei lá. Eu vi pessoas que estavam lá que aparentemente, né, de novo eu julgando, pareciam estar ali para registrar momentos fotográficos, né, de uma pseudo característica de status que já foi antigamente, pode até ser em outro lugar, mas respeitosamente não é nem a estrutura que se apresenta lá no aspecto de algo luxuoso. Podem ter momentos luxuosos, mas não é uma constância luxuosa aquele local, né? Existem estruturas danificadas, é gratuito, você entra, não paga nada, não gasta nada, tá lá, entendeu? Tudo bem, comer nos restaurantes pode ser mais caro, eu não sei, eu não comi, exatamente por esse risco, eu não teria como fazer isso. Mas eu vi pessoas com seus lanchinhos na arquibancada, eu vi pessoas jovens, homens e mulheres, fazendo fotos muito elaboradas, né? Cliques infinitos, 2, 3 páreos, 1h30, pessoa no mesmo local e ângulos diferentes e posições diferentes, se fotografando constantemente, né? Para mostrar que está no Jockey Club, sei lá. Mas faz parte de um pertencimento. Mas o pertencimento que eu vi que me chamou mais atenção foi a natureza dos apostadores. E também, novamente, não sei se é um apostador constante, não sei se teve perdas, sofrimento, prejuízos, ganhos, né? Não sei. Porque não é essa a ideia. Mas ali
como são núcleos, né? É um núcleo que eu nunca vivi, e ali eu vi pessoas isoladas, pessoas em grupo, aflitas com a corrida ou felizes porque ganhou, mas uma atmosfera muito parecida com uma mesa abandonada de um bar no fim de noite ou de manhã cedo, ou virado entre afters em busca de mais droga, prazer e festa, ou né, quando no aspecto mais social e coletivo, não uma desgraça dentro de casa. É uma mesma atmosfera, obviamente eu me identifiquei, eu estou falando tudo isso porque eu me senti um igual no vazio, é isso que é curioso, por isso que eu estou compartilhando isso. Ali eu estava numa outra situação, numa outra posição, numa outra realidade, mas eu me identifiquei com as pessoas de uma natureza vazia, em busca, né? E novamente julgando, talvez a pessoa não fosse isso, não estivesse assim, não vivesse isso, sei lá. Mas assim que eu representei, porque foi assim que eu me vi, né? Então o que eu vim compartilhar é só isso, sem grandes floreios, né? Como existem realidades nas quais muitas vezes a gente não conhece, né? 41 anos eu fui viver uma realidade dessa, não fazia ideia. Não importa o quanto eu estude, o quanto eu conviva, vem pessoas que têm dificuldade com apostas, jogos, né? Até mesmo jogos eletrônicos, digitais, virtuais, apostas também da mesma natureza, entre diversos outros. Eu nem sabia, nem fazia ideia, mas existem apostas em jogos de tênis, por exemplo. Não fazia ideia, né? Tipo bolão de futebol, bingo, caça-níquel de boteco. Então assim, tem uma natureza muito forte. Quase sempre, não é uma regra, mas eu observei isso. Muitos ali estavam bebendo álcool, né? Então aí já começa a entrar numa outra realidade também cruzada, que aí até que haja um trabalho, se a pessoa se permitisse, existir algum tipo de dificuldade, tem que entender qual é a natureza, né, originária, mas havendo álcool, todas as relações de impulso serão maiores a um consumo de uma aposta, por exemplo. Mas foi muito curioso, até pelos trejeitos, né, um aspecto de pertencimento. Eu acabei ouvindo, né, na orelhada, porque eu fico ali, mano, fico gabiru, mano, pá, não sei o que, só no bizu, e, mano, e pum, e play, fico olhando tudo, ver qual que é a cena, ver quem passa e pá, ver ali o moleque, pá, fico, mano, eu sou frito, velho. Então eu acabei, tinham pessoas do lado, acabei ouvindo ali na orelhada, falei, porra, mano, caralho. Então são trejeitos, são as gírias do local, as vestimentas, porque faz parte de um pertencimento também, né? Talvez, viajando um pouco para encerrar, mas talvez sejam pessoas que estejam lá todo sábado, que eu não sei se é todo sábado que tem ou se tem outros dias, né? Mas se encontra ali, a brincadeira ali, a conversa ali ela faz parte, né? Ali ela tá com os seus iguais, sem juízo de valor sobre se é certo, errado, bom ou ruim, mas é onde ela se encontra, né? Então na real o que eu quis trazer, não sei se eu consegui ser assertivo, também é uma conversa livre, numa licença poética, é que no fundo, cara, estamos todos sempre vivendo algum nível de pertencimento, né? Aquele que ganha, então ele é cortejado. Aquele que perde pode ser acolhido, né? Talvez a pessoa não tenha isso em casa, com os amigos, familiares, etc., trabalho, seja lá onde for, mas tem ali naquela célula, naquela microcélula, né? Conhece as histórias. Foi muito curioso, eu vi, também não sei se é ou se não é, mas eu vi duas pessoas bacanérrimas, igual filme, né? Fardado, mano, na mais alta costura, repleto de joias, fumando muito provavelmente um coíba, né?
tomando um drink qualquer, seja lá qual for, que ali, aparentemente, ou ele veio numa carruagem imperial forjada de diamante, ou estava com carros, valores milionários. Ou não, ou é um falastrão, tá metendo louco ali para pagar um pá, né? Não sei. Em contrapartida, tinham outras pessoas ali que, porra, você vê que a sensação que dá é que aí dá uma viajada nas ideias, mas a sensação que dá é assim, tipo, um senhor que talvez já tenha vivido grandes conquistas e talvez algumas perdas ou grandes perdas, e tava ali com as suas marmitinhas, mas era conhecido, tá ligado? Com roupas mais batidas, assim, né? Mas sabia tudo, de tudo, mano. Sabia o nome dos cavalos, dos jogos, pai, pum, e os páreos que teve, o campeonato, pum. Eu falando assim é engraçado, né? Porque parece que eu tava ali, mano, de ganso. Mas não, é porque tava do lado, eu andava ali com o moleque e voltava. Então eu acabei, mano, e as pessoas acabam falando sempre, falaram comigo, oh, dente de ouro, mano, dente de ouro, Então assim, é normal. Mas eu fiquei olhando e falei, caralho, né, mano? Puta, o que será que aconteceu, mano? Mas será que tá. Porque é isso, não importa. De repente a pessoa tá feliz, de repente ela tá lá bem. Né? Mas ou talvez quantas consequências não tiveram, né? Talvez quantas perdas de patrimônios, né? Quais são os vícios cruzados? Será que, porra, migrou? Será que unificou-se com alguma outra coisa junto ao agravante do álcool e outras questões também? Então aquele momento mexeu comigo, por isso que eu quis compartilhar, porque sim, cara, eu tô constantemente aprendendo, sabe? Com certeza, através de estudos, convivências, não é um assunto, é aquilo que eu falo, não trago nenhuma novidade. E as coisas que eu vivo muitas vezes eu já estudei, já vivi, né? Mas é que às vezes tem um despertar diferente. Eu falei, caralho, olha quanta coisa, né? Até mesmo o olhar as crianças que estavam ali, eu me vi muitas vezes ali naquelas crianças, no aspecto em querer ganhar e ficar empolgado, né? Eu não passei isso pro meu filho, mas ele também ficou feliz com o cavalo. Nós vimos um cavalo que era super bonito, que aí chegou pertinho da gente ali na grade e tal, que estava se preparando para entrar. Era uma número 2, era uma égua, uma égua, eram corridas de éguas. E linda, alta ali, porque ficou perto da gente, então a gente viu que era bonita ali, né? Aí a gente ficou, será que o 2 vai ganhar? Será que o 2 vai ganhar? O 2 perdeu, e perdeu, e tá tudo bem, né? Então é isso, só que, poxa, se de repente ali, vamos brincar, colocar aqui 10 reais, pá, puto, o 2 perdeu 10 reais. Não sei o que isso pode ser, não dá para saber o que a criança vai registrar, o que ela vai interpretar, o que isso pode acordar nela, porque já tem muitas coisas que foram despertadas, cara, com o mundo digital, com os aspectos de YouTube, jogos virtuais, essas coisas já estão, então, porra, se eu já tenho que equilibrar tudo isso, eu não vou colocar mais uma coisa, eu já posso fazer outras merdas, imagina, o moleque escuta tecneira comigo, rapeira, hardcore, sei lá, né, na questão de cymatics, as vibrações do organismo junto às frequências musicais, vibracionais, já pode ter um efeito negativo, né? Mas ele também escuta comigo, Tchaikovsky, Bach, enfim, vai equilibrando um pouco, né? Mas é isso, é só isso, cara. Também, se é que dá para deixar aqui uma mensagem para fechar, tentar, né, cara? É que essas coisas elas vêm com a idade, né? Conforme a gente vai amadurecendo e conforme nós nos permitimos trabalhar em nós mesmos as nossas falhas e os nossos erros. Então, muitas vezes, é difícil tentar enxergar as verdades dos outros, né? Por mais que a gente se esforce, elas só são alcançadas quando nós começamos a encontrar principalmente as nossas mentiras, né? Quebrar algumas crenças, identificar alguns erros e trabalhar. É um trabalho que começa internamente para poder ser vivido externamente, mas é isso, né? Algo que quando eu estive neste curto momento de no máximo 4 horas, nem chegou a isso, mas eu sei que foram mais do que 2 horas por causa dos páreos. Nós assistimos, se eu não me engano,
4 ou 5, e cada um é meia hora, então 2 horas e meia, 3 horas aí. E ali eu vi, eu falei, caramba, olha que universo, né? Olha que coisa. Olha quanta gente, olha quantas verdades, né? E me incluindo um nóia, olha, um nóia ali, né? Tudo bem, sem beber, sem usar, mas colocando-me também dentro deste romance que eu dramatizei, né? Ou desta dramatização que eu romantizei. Também, ali, porra, ó, tá aqui, tá aqui. Então fui curioso como existem muitas células, muitos aspectos de pertencimento, tudo volta ao pertencimento, tudo volta à pulsão de prazer e fuga do desprazer, é incrível isso, sabe? E essas filosofias só são possíveis quando temos a possibilidade de filosofar, né? E se contribui para alguma coisa boa, né? Principalmente numa relação aí de migração ou até mesmo a própria realidade voltada à questão de apostas e jogos, enfim. Mas sem juízo de valor nenhum, jamais olhando como certo e errado, apenas um cuidado a mim mesmo. Essa atividade ela foi boa para mim, porque eu percebi como existem sofrimentos e alegrias, independente de onde seja, né? E também uma relação muito forte de pertencimentos. É isso. Então ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, sugestão, fica à vontade. Valeu!